Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais uma manhã onde a gente vai bater um papo muito gostoso, trazer um pouco de conhecimento, compartilhar conhecimento, eu com vocês, vocês com outras pessoas, trocar aqui no chat, colocar suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, para que a gente possa colaborar sempre uns com os outros e poder levar cada vez mais possibilidades de reflexão para todos que estejam assistindo ou que assistam depois, ou com quem vocês vão conversar, trocar informações, falar, trazer um comentário ou outro sobre o tema que a gente está debatendo, sobre outros temas e sobre suas próprias reflexões, porque de um em um a gente alcança a totalidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito gostoso, que é sobre as três almas e as três mentes. Todo mundo sabe que nós temos alma, todo mundo sabe que nós temos mentes, mas vocês sabiam que nós temos três almas e três mentes? Então vamos saber hoje, né? Hoje, CL2, segundo dia da lua ressonante, a lua que traz a harmonização, a lua que traz canaliza a harmonização e traz a ação de inspirar. Hoje, CL2, nós estamos na noite harmônica azul, potencializo com o fim de sonhar, comandando a intuição, selo a entrada da abundância com o tom harmônico da radiação. Eu sou guiado pelo poder da magia. Esse é o selo da noite azul. Para quem não sabe do que eu estou falando, volta aí no feed, assiste a live de ontem da Patrícia com a Flávia Toquete, porque foi específico sobre esse tema, a lei do tempo. E aí vocês vão se familiarizando cada vez mais, né? Então vamos ao nosso tema, né? A gente começou a semana passada falando a respeito das almas, né? Do que é a alma, do que é espírito, para a gente entender essa diferenciação. A gente viu que espírito é essa partícula divina que se separou do todo, que é inviolável e que está protegida e envolvida pela nossa alma, né? Por uma super-alma que saiu de uma mônada, e que essa superalma tem outras extensões de alma que somos nós, porque precisa desse decaimento de frequência para que um corpo físico denso de matéria orgânica possa sustentar esse nível, possa sustentar essa energia, né? Porque se for baixar direto da fonte divina para cá, esse corpo não sustenta esse nível de frequência. Então precisa ter esse decaimento aí de onda para que a gente possa sustentar num corpo físico. Por isso a gente tem o espírito envolvido e protegido pela alma, né, pela mônada lá, e da mônada sai uma superalma, dessa superalma saem outras extensões de alma, que é o que habita o nosso corpo, que é o que nós reconhecemos como nós, mas na verdade nós somos tudo isso e mais um pouco. E tudo isso e mais um pouco também tem suas subdivisões, também tem seus planos de funcionamento para que dê conta de processar tanta informação e possa trazer essa totalidade que a gente chama de consciência, né? Porque a gente fala sobre nós, a gente fala sobre a nossa consciência, a gente fala sobre eu, se referindo a si mesmo, e a gente tem essa ilusão de que eu sou este corpo, ou de que eu sou o que eu estou pensando, ou de que eu sou o que eu estou sentindo, mas verdadeiramente eu sou muito mais do que isso. Eu sou um conjunto de outras estruturas que formam o que nós chamamos de consciência. E essas estruturas passam por essas três almas e por essas três mentes sobre as quais eu comecei falando a live, né? E o que são essas três almas e essas três mentes? Vamos começar pelas mentes, que é um pouco mais próximo do que a gente já ouviu falar, é mais fácil de entender. Todo mundo já ouviu que a gente tem uma mente consciente, uma mente inconsciente, subconsciente, supraconsciente, superconsciente, mas talvez não saibam exatamente aí qual é a classificação de cada uma delas, talvez da mente consciente e da mente inconsciente, que é mais comum, né? Mas vamos esmiuçar um pouquinho mais a respeito disso. Lembrando que isso são os parâmetros, os embasamentos teóricos que funcionam para a gente aqui dentro da TQA. Não significa que outras percepções,
outras fontes de conhecimento estejam erradas ou estejam mais certas. Significa que é o que funciona dentro daquele contexto. Dentro do nosso contexto, que foi estudado, elaborado, colocado em prática, testado e comprovado o seu funcionamento, esse embasamento teórico que a gente traz, ok? Então pode ser que eu fale coisas aqui que de outro ponto de vista vocês tenham outro tipo de conhecimento ou outro tipo de informação e que não necessariamente significa que uma esteja mais certa do que a outra, combinado? Nessas 3 mentes que nós temos, a gente precisa delas por quê? Porque nós temos diversos níveis de informação para ser processados. E essas 3 mentes, elas funcionam como estruturas operativas para realizar esse processamento e auxiliar no processo de aprendizagem da nossa alma, que é a finalidade da nossa vida aqui, né? A gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui para passar perrengue, a gente não está aqui na Disneyland e a gente também não está aqui num campo de concentração. A gente está aqui para aprender e evoluir. E esse processo de aprendizagem e evolução, a intenção é que ele seja o melhor possível, né? Que a gente consiga passar por todo esse aprendizado, toda essa evolução da melhor forma possível, sem sofrimento desnecessário, sem passar apertos desnecessários e também sem ficar aí só na farra o tempo todo e esquecer o dever de casa, as lições de casa que precisam ser feitas, né? Então tudo precisa de equilíbrio. Mas quando houve o projeto da criação humana, do planeta escola, para que a gente pudesse trazer esse aprendizado, esse projeto, nós não fomos colocados aqui como um castigo, como muita gente acha. Nós não fomos colocados aqui para passar, carregar pedras, carregar cruzes, né, para sofrer. Nós fomos colocados aqui para aprender e nós fomos colocados aqui para dar certo, porque esse planeta precisa que a gente dê certo. Nós somos pequenas células que compõem o todo que é o planeta. Se nós não funcionamos bem, o planeta não funciona bem. Só que além de nós, existem várias outras células. Essas estão funcionando bem. Nós é que não estamos. E pelo nosso mau funcionamento, nós experienciamos essa existência que a gente acha que é pesada, que é difícil, que a vida é uma luta, né? Que tudo é sofrimento, que eu tenho que pagar um monte de karma, como se isso fosse algo pesado. Mas verdadeiramente é uma oportunidade de aprendizado. Eu falei a respeito disso na live passada, né? Quando uma criança não consegue cumprir os pré-requisitos para ir para uma outra série, um outro ano letivo, a gente traz essa ideia de que ficou reprovado, como se fosse um castigo para a criança aprender que ela precisa estudar para poder passar de ano. Mas verdadeiramente não é um castigo, é uma nova oportunidade que está sendo oferecida a ela para que ela possa cumprir os pré-requisitos que ela precisa para seguir adiante e ir adquirindo cada vez mais conhecimento. Porque pensa numa criança que não aprendeu a ler ou a escrever, como que ela vai estudar redação? Ela precisa desse pré-requisito, então é oferecido para ela uma nova oportunidade. E é a mesma coisa para a gente aqui. A gente vem com um propósito, a gente não conseguiu aprender as coisas necessárias para fazer o processo evolutivo, a gente retorna para uma nova oportunidade de aprendizado. Só que se a gente considera essa nova oportunidade, né, esse karma, como algo pesado, que é a sensação que a gente tem quando a gente fala sobre karma, a gente vai ter sim uma vida difícil, a gente vai ter sim uma vida dura, a gente vai ter sim essa percepção de que a vida é luta, a vida é difícil, tudo é sofrimento e eu tenho que esperar o momento que eu vou morrer para poder subir aos reinos do céu e ter um pouco de paz. Mas tudo isso a gente precisa aprender aqui e não lá em cima. Quando a gente chegar lá em cima, a gente já tem que ter os pré-requisitos aprendidos aqui. Então a vida é aqui que a gente precisa aprender a se relacionar com as situações para sermos felizes e termos uma vida plena, fazendo o aprendizado da alma. E todas essas estruturas, 3 almas, 3 mentes, e a gente vai ver também que a gente tem os corpos,
funcionam justamente para nos auxiliar nesse processo, né? Então, essas três mentes, a gente tem essas três mentes, né? Elas estão conectadas ao nosso cérebro, mas elas não estão no nosso cérebro, porque quando a gente fala em mente, a gente pensa logo, né, naquela figura cerebral, mas elas não estão no nosso cérebro, elas estão conectadas, verdadeiramente, elas estão alocadas numa onda portadora de altíssima frequência. O nosso cérebro apenas decodifica essas informações. Pensa no seu computador em casa. Atualmente, né, no meu tempo, quando começou, aliás, no meu tempo nem tinha computador, começou depois, né? Mas aí fui aprendendo a usar e tal, e nos primeiros computadores, todos os dados, todos os projetos, todos os arquivos, todos os documentos que você criava no computador, ficava alocado ali no HD do computador. Até hoje em dia, muitos computadores ainda têm o HD onde fica ali, né? E aí ali é o cérebro do computador. Quando você, atualmente, né, já não é mais assim. Atualmente, esses dados, todos os arquivos, eles são gravados na nuvem. Eles não têm um local físico onde eles são gravados na nuvem. E essa nuvem está conectada ao computador para que você possa acessar esses dados, mas fisicamente eles não estão ali. Fisicamente essa nuvem não está no computador. É a mesma coisa, as nossas mentes são como se fossem a nuvem. E as informações são trazidas para o nosso cérebro para serem decodificadas para os nossos sentidos físicos a partir dessa conexão que as nossas mentes fazem com o nosso cérebro, tá? Então, a gente tem três mentes. A nossa mente espiritual, que é a nossa mente superconsciente. Essa mente espiritual, essa mente superconsciente, ela é a nossa melhor versão. Aliás, não é a nossa melhor versão, é a nossa centelha divina que nos guia para alcançar a nossa melhor versão, né? Ela é aquela mente que a gente acessa a partir dos processos meditativos, a partir dos processos de oração, a partir dos processos de intuição, a partir dos processos de projeção. É aquela mente que a gente acessa verdadeiramente quando a gente consegue se colocar num estado de presença. E é dessa mente que a gente consegue perceber os sinais, as sincronicidades que ocorrem no dia a dia e que nos mostram o melhor caminho, que nos mostram a melhor escolha, que nos mostram o melhor caminho para que a gente possa alcançar a nossa melhor versão. É a nossa centelha divina que a gente tanto fala aqui, né? Mas para ter acesso a essa mente superconsciente, que ela não está disponibilizada, aliás, ela está disponibilizada o tempo todo, a gente que não acessa ela o tempo todo conscientemente. Para ter acesso a isso, a gente precisa estar nesse estado de presença. E nesse estado de presença, você consegue, através dos processos meditativos, dos processos de projeção astral, dos processos em que você verdadeiramente para, se cala e faz uma oração. Porque essa mente, ela te auxilia quando ela é solicitada. Durante a nossa vida, ela vai dando sinais, vai dando indicações. Mas a gente está tão tumultuado, tão perdido de nós mesmos, que a gente não percebe esses sinais. Vez ou outra aparece ali uma intuição, alguma coisa, e você olha assim e fala, besteira, vou fazer isso daqui que já está mais fácil, ou que eu sei que dá certo. E aí você vai e faz exatamente igual e não dá certo. Por que será, né? A sua mente estava ali te mostrando um caminho, mas você está tão desconectado de si mesmo que você não percebe. E aí isso vem eventualmente. Quando a gente consegue verdadeiramente estabelecer um estado de presença constante, essas intuições, esses sinais, essas indicações, elas passam a ser também constantes, porque você se conecta verdadeiramente com a sua centelha divina, com o seu eu superior, que sabe qual é o caminho para que você exerça a sua melhor versão. E aí, nos momentos de dificuldade, quando a gente está perdido,
você pode solicitar auxílio dessa mente para que você tenha uma resposta mais assertiva. Como que você faz isso? Para, respira, se coloque no estado de presença, ausente do tempo, fora do futuro, fora do passado, exatamente no agora. E faça a pergunta que você deseja, seja na forma de uma oração, seja de forma direta. E cale a sua mente, cale seus pensamentos, cale suas emoções, cale seus sentimentos. Se esvazie completamente, porque a resposta vem. Ela pode vir através de um sinal, ela pode vir através de uma intuição que vai bater de repente, ela pode vir através de um sonho, ela pode vir através de alguém que vem te falar alguma coisa. Ela pode vir através de alguma coisa que você, sei lá, abriu um Instagram e apareceu para você de repente. Sincronicidades. Estar no momento presente, no momento certo, do jeito certo, conectado da forma correta. E aí você consegue perceber todas essas sincronicidades, todos esses indicativos que a sua mente superconsciente te envia. E quando a gente ora, a gente fala com Deus, a gente fala com o todo universal, a gente envia a informação para o todo universal. Quando a gente cala a mente, quando a gente medita, quando a gente se coloca no estado presente, Deus fala com a gente. E essa fala de Deus com a gente vem através da nossa mente espiritual, dessa mente superconsciente. Por isso que eu sempre falo para vocês aqui a importância de se colocar num estado de presença, porque a gente vive o tempo todo ou no passado ou no futuro. E aí a gente acaba caindo no processo de ou entrar em depressão ou entrar em crises de ansiedade e pânico, ou tomar antidepressivos ou tomar ansiolíticos. E assim a gente vai indo se dopando cada vez mais e deixando de viver a nossa existência de maneira plena e consciente. É no aqui e agora que as coisas acontecem. É no aqui e agora que a vida ocorre. É no aqui e agora que você pode fazer alguma coisa por você. Precisa estar no aqui e agora. Precisa estar nesse estado de presença. Ah, Nádia, mas então vou ter que ficar meditando o dia inteiro. Não. Mas o processo de meditação vai te treinar para que você consiga se colocar nesse momento de presença. E aí você pode ter uma agenda cheia de coisa para fazer, você pode ter um monte de coisa que estão por acontecer, pode ter um monte de coisa para resolver. Mas se você estiver no momento de presença, tudo vai se encadeando e se resolvendo da maneira que tem que ser resolvida, no tempo certo que tem que ser resolvido, sem a ansiedade e sem essa sensação de sufocamento de que eu não tenho tempo para nada. Porque você vai estar no tempo certo. Então, o estado de presença também é uma prática, também é um aprendizado. E como que você aprende isso? Meditando. Comece a meditar, comece a fazer processos meditativos simples, só de parar, de observar sua respiração, de tentar esvaziar sua mente, de observar seus pensamentos, sem se envolver com eles, que aos poucos você vai conseguindo se colocar num estado de presença constantemente, sem precisar fazer processos meditativos o tempo todo. Mas é prática, é treino. É a mesma coisa que andar de bicicleta. Você já ouviu falar como é que é, você já leu a respeito como é que é, mas se você não pegar para fazer, você nunca vai aprender. E quanto mais você faz, melhor você fica. A ponto de conseguir andar de bicicleta, como eu já vi na rua acontecendo, sem as mãos no guidão e olhando o celular. Porque você sabe exatamente o que você está fazendo. Você não precisa colocar a sua atenção totalmente ali. É a mesma coisa. Precisa de prática, tá? E a gente tem a nossa mente consciente, que é o que a gente reconhece como sendo nós, né? Que a gente se refere a nós como a nossa mente consciente. Mas não necessariamente a nossa mente consciente somos nós. A nossa mente consciente é aquilo que está consciente agora, tentando lidar com todas as informações que chegam.
A nossa mente consciente é a nossa mente racional e a gente acessa ela através da concentração, da vontade, da decisão, do raciocínio. É de onde parte os nossos pensamentos, a nossa avaliação, e é de onde nós decidimos, é de onde nós exercemos o nosso livre-arbítrio, de escolher entre um caminho e outro, de decidir entre o certo e o errado, de escolher, por exemplo, se eu vou continuar no mesmo processo, no mesmo padrão de comportamento que eu venho tendo ao longo de toda a minha vida, que eu já sei que não dá certo, que me traz sofrimento, mas que é o que eu conheço, ou se eu vou fazer um esforço para mudar o padrão de comportamento que eu tenho, as relações que eu estabeleço com as situações e com as pessoas, para tentar construir uma vida melhor. A nossa mente superconsciente, a nossa mente espiritual, nos aponta o caminho. Mas o livre-arbítrio é da nossa mente racional e ele é extremamente respeitado. Só não é respeitado por quem pratica magia negra. Por quem não pratica magia negra, ele é extremamente respeitado. E aí, a sua mente superconsciente, ela não vai ficar forçando a barra para você fazer o que é o melhor para você. Ela vai te mostrar o caminho, te dar a possibilidade. Se você vai escolher isso ou não, é escolha sua, livre-arbítrio. E é de onde parte os nossos pensamentos, de onde a gente consegue colocar o foco, de onde a gente consegue fazer escolhas. Por exemplo, num processo de cocriação, a gente precisa construir mentalmente aquilo que a gente deseja, a realidade que a gente quer construir. E é dessa mente racional que a gente constrói essa realidade, que a gente constrói esse panorama daquilo que a gente quer cocriar. E a gente tem a nossa mente inconsciente, que vocês também já devem ter ouvido falar muito a respeito delas, né? A nossa mente inconsciente é a nossa mente não racional. É aquela mente de pura energia, né? É energia constante. E essa mente, ela funciona como um banco de dados, onde são armazenadas as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos impulsos, as nossas percepções, a partir das nossas vivências, das nossas experiências. E ela gera força vital e cria condutos de fluxo energéticos. E ela pode enviar essa energia vital e também forma esse pensamento através desses condutos, pela telepatia, por comandos quânticos, por orações, etc, etc. Ela é responsável pela nossa sobrevivência, pela energia para a onda de cocriação ganhar força e poder interferir no vácuo quântico e fazer o processo de cocriação. E ela pode ser programada. Essa é a beleza da mente não racional, da mente inconsciente. Por quê? Porque, de um ponto de vista psicanalítico, tudo que a gente armazena no nosso inconsciente, no nosso id, que é força pura, é armazenado a partir de traumas ou de repetições, né? Então, assim, tudo aquilo que eu vivencio, que me causa dor, que me causa sofrimento, em algum nível, e que eu não consigo lidar com aquilo, é armazenado no inconsciente. Tudo aquilo que eu fico repetindo, ouvindo repetidamente, é armazenado no inconsciente. E fica no inconsciente. O inconsciente, essa mente não racional, é energia pura. E é de onde vem a nossa força vital. Então pensa num vulcão. Um vulcão que aparentemente está inativo, mas por baixo daquela crosta está tudo borbulhando. E esses borbulhos eventualmente explodem. E quando eles explodem, eles tomam conta de toda a superfície. Essa superfície é a nossa mente racional. Então, a gente recebe esses influxos de informação na nossa mente racional a partir da nossa mente inconsciente o tempo todo.
Por isso que a gente fala que a nossa mente inconsciente governa 95%, se não mais, da nossa vida. Inclusive, quando a gente estuda dentro da psicanálise, a gente tem aquela metáfora do iceberg, né? Que você tem a linha do mar, um morrinho assim, que é o iceberg, que é a nossa mente consciente. E por baixo fica a maior parte do iceberg, que é a nossa mente inconsciente. E é isso daqui que comanda o que está aqui em cima, se não houver a intervenção da mente superconsciente. E o que a gente faz no nosso dia a dia constantemente? A gente recebe essas informações da nossa mente inconsciente, a gente assume como nossas e a gente segue, deixando de fora a nossa mente superconsciente. E aí a nossa vida não dá certo, a gente não sabe por quê, porque está inconsciente, né? Por isso que a gente precisa trazer a elucidação de todos os conteúdos inconscientes, claro que nunca é de uma vez só, para que a gente possa ir olhando para isso de maneira mais consciente e trazendo a possibilidade da nossa mente superconsciente atuar junto com essas informações para nos guiar pelo melhor caminho, para que a nossa vida verdadeiramente dê certo, né? E essa mente inconsciente, ela é uma energia de construção, porque é essa energia que alimenta a onda de informação no processo de cocriação. Vamos lá rever, né? Num processo de cocriação, você precisa construir lá o seu parâmetro, né? Fazer a sua imagem mental. Isso vem da mente consciente. Esse parâmetro, ele precisa ganhar força para que essa onda de informação interfira no vácuo quântico, para que possa se manifestar. De onde vem a força para alimentar essa primeira onda que você criou com a sua mente consciente, da sua mente inconsciente? Se na sua mente inconsciente estão armazenados apenas conteúdos que te trazem dor, sofrimento, com os quais você não conseguiu lidar, que você não conseguiu resolver, ou conteúdos que você assimilou por repetição, e geralmente são conteúdos negativos também, esses por repetição, o que está alimentando essa onda para fazer o processo de cocriação? Uma energia densa, uma energia de baixa vibração. Vai alimentar, vai interferir, vai, mas de maneira negativa. E aí nem sempre a gente cocria a nossa melhor realidade, porque a gente está cocriando com energia de baixa frequência, com conteúdos negativos. E da mesma forma que a gente pode cocriar um estado de saúde, a gente cocria estados de doença. Da mesma forma que a gente pode cocriar estados de alegria, a gente também cocria estados de tristeza. Da mesma forma que a gente pode cocriar estados de abundância, a gente também cocria estados de escassez. Então, a nossa mente inconsciente é ela que fornece os parâmetros para que isso que a gente construiu com a nossa mente consciente possa se manifestar. Só que se na nossa mente inconsciente só tem conteúdo negativo, a gente só vai manifestar coisas negativas. Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa investigar esses conteúdos, trazer à tona e dar um novo significado para eles. E começar a colocar informações positivas no nosso inconsciente. Porque o que a gente absorve todos os dias? Você liga o noticiário, só tem notícia triste. Só tem gente que rouba, gente que estupra, gente que mata, governo fazendo corrupção, sequestrando o dinheiro do povo, guerra não sei aonde, fome não sei aonde. Você liga no dia seguinte, a mesma coisa. Você liga no terceiro dia, a mesma coisa. Você vai ligando cada dia, é sempre a mesma coisa. O que o seu inconsciente está armazenando? A vida é difícil, o mundo é cruel, o mundo é perigoso, eu não tenho que sair de casa. Eu tenho que ficar preocupado o tempo todo porque minha vida está em risco o tempo todo. Como que você vai cocriar coisas boas na sua vida com esse parâmetro de informação? Ou então pensa naquela criança que cresce
ouvindo que ela não faz nada direito. Tudo que ela faz errado, que ela não consegue fazer nada direito. Como que vai crescer e se tornar um adulto bem-sucedido se não faz nada direito? É um implante. A informação armazenada. Um exemplo mais simples ainda para vocês entenderem. Alguém inventa uma música de bobeira, assim, dessas bem chata, bem sem graça, bem nada a ver, e por acaso alguém escuta, acha que vai fazer sucesso, que vai pegar na galera, grava aquilo, lança, põe na internet, e aquela música fica o dia inteiro tocando na rádio, o dia inteiro gente passando com um carro de som tocando aquela música. Você liga a televisão, tá tocando na novela, tá tocando no intervalo, você vai na internet, aquela música tá em todos os vídeos, e é uma música irritante, horrorosa, com uma letra horrível. Você detesta aquela música, mas daqui a pouco você tá cantando ela mentalmente. Informação absorvida por repetição. Então a gente precisa tomar cuidado, e eu canso de falar isso aqui, com as informações com as quais a gente se conecta. A gente recebe dezenas, milhares de informações constantemente. Com qual você escolhe se conectar? Ah, mas eu não posso fazer nada em relação às notícias, não sou eu quem escolhe as notícias. Não, mas você pode escolher não assistir. Você pode escolher assistir qualquer outra coisa no lugar das notícias. Você pode escolher, por exemplo, assistir um vídeo de uma live, de uma palestra, de algo que vá contribuir para o seu desenvolvimento, ao invés de causar medo, tristeza, angústia, raiva. Você pode, inclusive, escolher, ao invés de assistir um filme de terror ou um filme de suspense que te cause medo, ou um filme que traga muita tristeza, assistir uma comédia que vai te trazer alegria. São escolhas. O poder da sua vida está na sua mão. Cabe a você decidir. E essas três mentes, elas funcionam em conjunto. Apesar da gente negligenciar bastante a nossa mente superconsciente, a nossa mente consciente, a nossa mente racional, ela recebe informações da mente superconsciente e ela recebe informações da nossa mente inconsciente. Essa mente aqui, racional, ela decide quais informações ela vai seguir. Ela decide, ela escolhe, conscientemente ou não, qual caminho ela vai seguir a partir das informações que ela está recebendo, da centelha divina, mente superconsciente, mente espiritual, ou do inconsciente, mente racional, mente não racional. A questão é que a maioria das vezes a gente nem para se colocar num estado de presença e fazer uma escolha consciente. A gente simplesmente recebe a informação e age. A gente está atuando o tempo todo a partir da nossa mente inconsciente. A cada vez que você repete o mesmo padrão de comportamento sem parar para observar, sem parar para refletir, sem parar para questionar se aquele é o melhor caminho, você está atuando a partir da sua mente inconsciente. Você não está nem usando a sua mente consciente para tomar uma decisão. Você está só seguindo o fluxo. Então, a gente precisa começar a usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor. Porque estados, geralmente, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, não estou generalizando aqui, tá? Estou trazendo uma possibilidade teórica. É claro que todos os psiquiatras, até psicólogos mesmos, vão discordar do que eu estou falando. Ou não, dependendo do nível aí de expansão de consciência. Esses estados, normalmente, o que eles são dentro desse parâmetro que eu estou trazendo? É uma desconexão total da mente racional, que não sabe se segue a mente inconsciente ou a mente superconsciente. Fica perdido, entra em conflito. E aí você se perde de si mesmo. Se perde da sua própria essência. O que é o ideal? É a gente trazer a força da mente inconsciente
inundando ela com informações positivas. E como que a gente inunda a mente inconsciente com informações positivas? Orações, repetições de informações positivas, como eu sou o amor, eu sou a abundância, eu sou a riqueza, eu sou a fortuna, eu sou o sucesso, eu sou a aceitação, eu sou o perdão, eu sou a manifestação, eu sou o meu eu superior. Autoafirmações positivas, se conectar com informações positivas, ler livros que te tragam conhecimento positivo, ouvir músicas de alta frequência, como instrumentos de violino, de piano, de harpa, que têm uma frequência elevada, e fazer essas escolhas de se conectar com informações positivas, principalmente a partir de meditação, de oração e de autoafirmações positivas. O canal da TQA tem um monte de possibilidades disso. Tem a oração do Eu Sou, que foi canalizada pelo professor Eric, gravada na voz da Patrícia. Tem o Ho Oponopono, tem o mantra da barra de Axis. Tem uma infinidade de possibilidades que vocês podem fazer aí cotidianamente, que não toma mais do que 5 minutos da sua vida, para que você consiga fazer essa conexão e inundar seu inconsciente com informações positivas. E vai na repetição. Não é fiz hoje, tô salva. É todo dia e, se possível, mais de uma vez. Dentro do processo de terapia da TQA, a gente tem um programinha que a gente dá para os partilhantes fazerem entre uma sessão e outra, justamente para isso, para inundar o inconsciente com informações positivas. E fazer o inconsciente trabalhar a favor e não contra, porque ele trabalha contra a gente o tempo todo. E a gente não faz nada a respeito, né? Então é isso, é inundar o inconsciente com informações positivas, trazer essa energia que vai ser uma energia positiva e se conectar com a nossa mente superconsciente, para que a nossa mente superconsciente conduza a nossa vida. A partir das informações que ela nos envia, que a gente pode estar aberto para receber, a gente tomar as decisões mais assertivas para a nossa vida. Cada uma dessas mentes também está conectada a um corpo, né? Porque nós somos corpos também. Nós temos o nosso corpo físico, que muitas vezes a gente acha que é o único, mas a gente tem outros 6 corpos sutis. Então, a nossa mente inconsciente, ela se caracteriza como o nosso ego. E ela está conectada sim, né? Ligada, mas não está exatamente alocada. Ela está conectada com o nosso corpo astral e nosso corpo mental, que está na 5ª dimensão. A nossa mente consciente, ela está na 6ª dimensão, numa transição entre o nosso campo mental e o nosso campo espiritual. A nossa mente superconsciente também está na 6ª dimensão, que está entre o nosso corpo búdico e o nosso corpo mental superior. E, para além disso, a gente tem o nosso corpo átmico na 7ª dimensão, né? Só para vocês entenderem a função aí de mente e corpo, tá? Não vou entrar a fundo aqui na questão dos corpos, senão a gente não vai ter tempo. Então, assim, a gente tem essas 3 mentes e a gente também tem 3 almas, né? A alma, eu tenho certeza que poucas pessoas ouviram falar que a gente tem mais de uma. Vocês ouviram falar que a gente tem almas gêmeas, né? E poucas pessoas também ouviram falar que a gente tem mais de uma alma gêmea. Quem assistiu a live da semana passada já sabe que a gente tem 143 almas gêmeas. Mas nós mesmos temos mais de uma alma, ou uma alma que é subdividida em 3. A gente tem a nossa alma consciencial, que é aquela que traz a referência de quem nós somos, onde nós estamos, por que nós estamos e para onde nós vamos. A gente tem a nossa alma intuitiva, que é o nosso guia, aquela que nos guia pelo labirinto de infinitas possibilidades das diversas realidades alternativas que podem se concretizar aqui para a gente. Ela se caracteriza pelo nosso eu superior, pela nossa centelha divina, que está relacionada à nossa mente espiritual,
que é de onde vêm as nossas intuições, de onde vem, onde a gente acessa a partir de um pedido de ajuda, de uma oração e recebe uma resposta, onde a gente consegue perceber as sincronicidades e a partir daí a gente pode fazer escolhas mais assertivas para a nossa vida, alcançando e exercendo a nossa melhor versão. Vem dessa alma intuitiva. E a gente tem a nossa alma moral, que é a nossa referência comportamental, aquilo que nos diz o que é certo e o que é errado, de acordo com as leis universais. E aí ela está relacionada à nossa mente racional do livre-arbítrio, onde a gente faz escolhas. Eu sei o que é certo e o que é errado. O que eu vou escolher? Teoricamente, se eu sei o que é certo e o que é errado, eu vou escolher o certo. Mas muitas vezes a gente é conduzido pela nossa mente inconsciente a escolher o errado, mesmo sabendo qual é o certo. E cada lei universal que você quebra é um ponto a menos que você tem na sua prova final. Então, cuidado aí, estejam atentos, tá? Aliás, eu acho que até preciso fazer uma live para vocês sobre as leis universais para a gente estar mais consciente em relação a isso, né? E aí, gente, retomando a questão aqui do espírito, a gente tem o espírito no nosso corpo átmico, essa célula inviolável, que é envolto pela alma, que está no nosso corpo búdico, que é composto pela alma consciencial, a alma intuitiva e a alma moral. A alma consciencial, a referência de quem nós somos, onde nós estamos, por que estamos e para onde vamos, ou seja, o que nós viemos fazer aqui, né? A nossa alma intuitiva, a nossa centelha divina, nosso eu superior, que nos guia pelas infinitas possibilidades de realidades alternativas, a nossa alma moral, que traz a referência comportamental do que é certo e do que é errado, o nosso livre-arbítrio, de acordo com as leis universais. E a gente tem as nossas mentes, que são as três mentes, superconsciente, consciente e inconsciente, né? A superconsciente funcionando em conjunto com a alma intuitiva, a consciente funcionando em conjunto com a alma moral e a inconsciente, essa vertente de energia e armazenamento de informações. E a gente tem os nossos corpos, né? De espírito, alma, mente e corpo. A gente tem 4 corpos: físico, emocional, mental e espiritual, sendo que o físico se subdivide em 2, o físico e o corpo astral, o duplo etérico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, que também se divide em 2, que é o mental inferior e o mental superior ou causal, e o nosso corpo espiritual, que é dividido em 2 também, nosso corpo búdico e nosso corpo átmico. Ok? A gente pode falar mais a respeito dos corpos também numa outra live. E assim eu encerro o assunto de hoje, para vocês terem essa percepção de que a gente, enquanto consciência, é muito mais do que a gente pensa que a gente é, né? A gente precisa ampliar essa visão, a gente precisa ampliar o entendimento de cada uma dessas estruturas para que a gente possa tomar decisões e fazer escolhas mais assertivas na nossa vida, para que a gente não ande pelo mundo dando cabeçada por aí, que a gente verdadeiramente trace um caminho consciente, fazendo a sua parte, fazendo o seu trabalho interno e se pautando no conhecimento. E como eu falei, esta é uma possibilidade de entendimento, tá? A gente traz isso da bibliografia do Joshua Stone, e é o que faz sentido dentro da TQA. Pode ser que vocês ouçam em outros cursos, outras palestras, outras possibilidades, porque a gente está tratando de questões sutis. Nada disso pode ser comprovado cientificamente pela ciência tridimensional que a gente tem hoje. Mas a partir de estudos antigos, de civilizações antigas e de acessos, né, por sentidos não físicos, a gente traz essas informações pautadas, comprovadas por diversas outras pessoas, e é o que funciona dentro da prática. Por isso é importante a gente entender para que a gente possa conduzir a nossa vida de uma maneira mais consciente, consistente e sustentável. Ok? Deixa eu ver se tem perguntas aqui.
Bom dia a todos, tem um monte de gente dando bom dia aqui. Eu comecei falando, nem olhei quem estava na live, me perdoem. Ah, Daisy, saudade de você. Estou em crise de ansiedade há alguns dias. Para, respira, mas não inspira, deixa sair, porque a ansiedade a gente vai absorvendo muita coisa. Solta, se coloca num estado de presença. Nesse momento de crise, é muito difícil você conseguir esvaziar a mente, mas comece um passinho de cada vez. Vai no canal da TQA, tem a meditação da TQA que você pode fazer, uma meditação guiada. Tem a oração do Eu Sou para você escutar e repetir todos os dias, também é guiado com a Patrícia gravando. Tem uma oração da Ana Rata lá que é linda, maravilhosa. Toda vez que eu escuto, toda vez que eu repito, eu choro de emoção. Não consigo, faço isso todo dia eu choro, não tem jeito. Vai lá, utilize as ferramentas e faça o seu treinamento para se colocar no estado de presença, porque a ansiedade ela vem quando a gente está muito acelerado, quando a gente está muito jogado para o futuro, quando a nossa consciência está muito no futuro e a gente vê diversas coisas que estão por acontecer e que a gente não tem controle de nada. E nessa falta de controle vem o estado de ansiedade, o estado de angústia. Então, se coloca no momento presente. O que está por acontecer vai acontecer da forma que tiver que acontecer, no momento que tiver que acontecer. Está tudo nas mãos do divino. A gente não tem controle de nada. Se a gente não tem controle de nada, não tem por que se preocupar. Entrega, faça a sua parte e um passo de cada vez. Não adianta querer ganhar o mundo de uma vez só, não adianta querer resolver tudo de uma vez só, não adianta querer que tudo se resolva dentro do seu tempo. Esteja presente, esteja observando o que está acontecendo e o que você pode fazer nesse momento. O que está fora da sua alçada, entrega, tá? Comece a fazer esse exercício, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Já estive assim, antibióticos e antidepressivos, há 5 anos. Graças a Deus, há 3 estou livre de remédio. Parabéns, Raquel. É bem difícil a gente conseguir sair desse processo, mas é possível. Por que a sua voz fica robótica em alguns momentos? É alguma informação? Não, querida, eu gostaria muito que eu estivesse aqui canalizando, mas é tudo estudo mesmo, né? Obviamente, uma informação ou outra acaba vindo. A voz fica robótica por um erro do Instagram, tá? Isso não acontece só aqui, eu já assisti isso em outras lives acontecendo também, mas eu acho que na gravação ela fica normal. É algum erro do sistema do Instagram que está causando essa anomalia aí. E aí não tem nada que a gente possa fazer, infelizmente. Eu sei que é bem ruim a gente ouvir as lives com essa alteração, mas não tem nada que a gente possa fazer a respeito. Frequência, já observei isso em várias lives. Sim, frequência é o que é o nosso nível, né? A gente tem tudo no universo, a vibração, frequência, energia e geometria. Tudo no universo vibra, essa vibração ela possui uma frequência que pode ser alta, pode ser baixa e ela gera energia. Se for uma frequência alta, vai gerar um quantum de energia alto. Se for uma frequência baixa, vai gerar um quantum de energia baixo. Sutil, alta frequência sutil, baixa frequência denso. E isso gera geometria, que é o plano material, tá? Então, frequência, você vai continuar ouvindo falar muito aqui, porque é a nossa base de trabalho. Fala da chama gêmea. Chama gêmea não é um termo que a gente utiliza dentro da TQA, então eu não sei te dizer se esse termo que você está trazendo diz respeito exatamente ao que nós utilizamos, ao que nós conceituamos, ou se diz respeito a algum outro tipo de conhecimento. Dentro da TQA a gente usa o termo alma gêmea. Alma gêmea é o quê? Tudo sai do todo universal. Quando uma onda se separa do todo universal, ela gera uma mônada. Essa mônada, ela gera outras 12 superalmas. Essas 12 superalmas geram outras 12 extensões de alma cada uma. E aí, cada uma dessas
extensões de alma de cada uma dessas super-almas são as almas gêmeas de uma mônada, sendo que aquelas 12 que saiu de uma extensão de alma são mais compatíveis entre si do que com as demais das outras extensões de alma, mas todas vieram da mesma fonte, todas vieram da mesma mônada, por isso a gente chama de alma gêmea. E a alma gêmea, o encontro de almas gêmeas, tem o objetivo de que uma dê apoio para a outra para que ambas possam fazer o seu processo evolutivo, porque uma alma gêmea que salta, que evolui, leva as outras 143 junto. Então, cada uma que evolui contribui para a evolução das demais. E esse encontro de almas gêmeas, ele pode vir na forma de uma relação amorosa, como a gente conhece o termo alma gêmea no senso comum, ou ele pode vir na forma de uma grande amizade, de uma grande parceria de negócios, de um parente dentro da família, filho, pai, mãe, primo, irmão, tios, avós, ou até mesmo como um animal de estimação, tá? A função, o objetivo final é a conexão entre as duas almas gêmeas para que ambas possam crescer e fazer o seu processo evolutivo. E aí a gente, ao longo da nossa vida, a gente encontra diversas almas gêmeas, né? E o encontro é sempre aquela sensação assim de encontrei um amigo de infância que eu não via há muito tempo. É sempre um reconhecimento, traz sempre essa sensação de familiaridade. Mas na live anterior da semana passada, que está salva aí no feed, eu falei mais a respeito desse tema, que foi o tema da nossa live, tá? Tô me sentindo a minha encruzilhada de 1000 caminhos, isso está me paralisando. É justamente isso que é o conflito entre a mente superconsciente, a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente, ela entra em conflito porque não sabe qual caminho seguir. Para, relaxa, concentra-se na sua respiração, acalme os pensamentos, acalme os sentimentos, acalme as emoções, relaxe o corpo o máximo possível e joga a pergunta: fonte divina, criadora de tudo que é, por onde eu devo ir? Qual caminho eu devo seguir? Me mostre qual é o meu próximo passo. E silencia. Se a resposta não vier de imediato, aguarde que a resposta venha no momento certo. Você pode fazer isso também com água. Pega um copo d'água, uma caneca de água ou uma jarra de água, põe água, segura, se concentra, pede para a presença divina, para o Eu Sou, para Deus Todo-Poderoso, para a fonte divina criadora de tudo que é, para aquilo que você se conecta, para trazer a resposta que você precisa. E aí você faz a pergunta sobre o que você quer saber especificamente. Bebe a água. E deixa o resto do lado da sua cama. No dia seguinte, a hora que você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é pegar essa água e beber de novo. Se for uma jarra, você bebe um copo, no dia seguinte você põe um copo e bebe de novo. E vai fazendo isso até a resposta chegar, tá? Funciona. É muito chato chegar tão atrasada. Rosinha, todas as lives aqui ficam salvas, então você chegou atrasada, mas você pode rever aí o conteúdo desde o início, tá? Onde estão os áudios? No canal do YouTube, Terapia Quântica Aplicada TQA. Eu acho que no Linktree aqui do canal tem o endereço do YouTube, é só ir lá. O que acontece com uma pessoa quando nós buscamos estudos e conhecimentos para expandir a mente e a pessoa critica a nossa escolha? Livre-arbítrio. O caminho é seu. O caminho dela é o caminho dela. Se ela está criticando o seu caminho, é porque de alguma forma o que você está fazendo está reverberando nela e está causando algum incômodo. Agora, se você tem certeza do seu caminho, a crítica dela não vai te impedir de seguir em frente. Porque crítica a gente recebe o tempo todo, gente. O tempo todo eu posto vídeo no YouTube, o tempo todo eu posto vídeo no Instagram, o tempo todo eu posto vídeo no TikTok e o tempo todo tem gente que vem comentar bobeira no meu vídeo, criticando, falando, agredindo. Eu sei da minha verdade, eu sei o que funciona para mim. Eu não preciso da opinião das pessoas. Se tem aquelas que vêm para colaborar, ótimo, eu acolho.
As que não vêm para colaborar, eu simplesmente apago e sigo a minha vida. Isso diz respeito a ela, não diz respeito a você, entende? Se ela está criticando, é porque alguma coisa que você está fazendo está reverberando nela e está causando algum incômodo que ela ainda não conseguiu perceber ou que ela não quer movimentar. E isso diz respeito a ela, não diz respeito a você. É uma subdivisão de sagrado feminino e sagrado masculino, exatamente. Não aceita a expansão de consciência. É escolha dela. O caminho é personalíssimo. O professor Eric dizia isso o tempo todo. O caminho é personalíssimo. Você não salva ninguém. Você só salva a si mesmo e olhe lá. Cada um é responsável pelo próprio caminho. Se ela não aceita expansão de consciência, é escolha dela. Qual é a sua parte? Fazer o seu processo de expansão de consciência. Agora, se você vai escolher que a opinião das pessoas interferem no seu processo de expansão de consciência e te impede de fazer o seu caminho, também é escolha. Gente, é isso. Não, eu acho que tem 2 perguntas aqui. Deixa eu ver o que é isso. Você pode falar um exercício simples de meditação para quem não sabe muito bem como começa? Posso, eu pensando um pouco. O que acontece? O primeiro processo para você se colocar num estado de presença é respirar. A respiração te ancora, assim, de maneira magnífica. Mas a gente respira o tempo todo e eu não estou ancorado. Respiração consciente. Para. Fecha seus olhos. Ou melhor, eu nem indico fechar os olhos, porque quando você fecha os olhos, a tendência é que o mental se ative mais e que os pensamentos venham com mais intensidade. Mantém o olhar assim para a ponta do nariz, olhando para baixo mais ou menos, com o olhar semicerrado. E faça um exercício de respiração de 4 tempos. Como que é o 4 tempos? Você inspira, para de respirar, expira, para de respirar. Então, inspira numa determinada quantidade de tempo, para de respirar numa determinada quantidade de tempo, expira numa determinada quantidade de tempo e para de respirar numa determinada quantidade de tempo. Esse intervalo entre inspiração e expiração é para te colocar no vazio e fisiologicamente para fazer a troca gasosa. Então, funciona na prática assim, você inspira, eu fiz 2 vezes, pensamento vazio, mente vazia, só observando o inspirar, ficar sem respirar, expirar, ficar sem respirar. Faz isso 2 vezes, você já sente uma diferença. Se você fizer isso mais vezes, você verdadeiramente vai conseguir se colocar num estado de presença e acalmar todo o tumulto que acontece dentro da gente quando a gente está nos estados assim de ansiedade bem ruins. O princípio para se ter consciência é o controle de pensamentos? Não. O princípio para se ter consciência, o pensamento é fluido, não tem como controlar. O que você controla é a sua relação com os pensamentos. Porque a gente tem a percepção de que nós somos os nossos pensamentos, mas nós não somos nossos pensamentos, nós somos muito além disso. E dessa percepção de que nós somos nosso pensamento, de que nós somos nossas emoções, a gente se envolve com cada coisa que a gente sente, com cada coisa que a gente pensa. E isso passa a determinar a nossa forma de agir. Você estar num estado de consciência, você estar num estado de presença, diz respeito de você observar o que está acontecendo. Eu estou no centro e tudo que está acontecendo à volta eu estou observando. E eu vou escolher conscientemente com o que eu vou me envolver. Pensa que você, sei lá, entrou no supermercado.
Aí você entrou naquele corredor de chocolate, doce, bala, biscoito, aquela coisa assim que pelo menos eu entro com o carrinho, eu tenho vontade de fazer assim nas prateleiras, jogar tudo dentro do carrinho. Você para e observa o que tem, o que não tem, o que vale a pena você pegar, o que não vale a pena você pegar. Conscientemente você escolhe, você não sai catando qualquer coisa. E por que no seu pensamento você cata tudo que aparece? Ou outro exemplo melhor ainda, você está num ponto de ônibus, passa um monte de ônibus. Você sabe qual ônibus você precisa pegar. Você não vai entrar em qualquer ônibus. Você não vai entrar em todos os ônibus que aparecer. Você vai entrar exatamente no ônibus que você quer pegar. É a mesma coisa. Os pensamentos passam. Em qual pensamento você vai embarcar? É uma questão de escolha. Mas para fazer essa escolha, você precisa estar no estado de presença. Pratiquem, tá? Esse exercício de respiração em 4 tempos, no canal da TQA tem a meditação TQA, que é maravilhosa. Inclusive, ela ajuda a alinhar os chakras, ajuda a te conectar com a Terra, te conectar com o cosmos e te ajuda a se sentir acolhido, tá? Vai lá no canal Terapia Quântica Aplicada TQA, no YouTube tem meditação TQA. Façam. Gratidão pelos ensinamentos, me ajuda muito. Gratidão, que bom poder compartilhar. Gente, então se não tem mais dúvida, não tem mais perguntas, vamos restabelecer o nosso contrato de convivência aqui, né? É uma live ao vivo, tudo que acontece ao vivo fica gravado. Eu não tenho condições de editar isso antes de salvar no Instagram. Então, tudo que acontece aqui fica gravado. Se vocês estão de acordo, quem quer um atendimento ao vivo sabe que este atendimento vai ficar gravado. Coloca aqui para mim, eu quero e eu aceito, que eu vou fazer a leitura do campo energético aí para ver se tem algum comprometimento. Quando vem muito pensamento na minha mente, eu imagino uma vassoura varrendo meus pensamentos. Ai, que lindo! Adorei! Perfeito! Uma coisa que o professor Eric sempre indicava a gente fazer quando vinha pensamento, principalmente pensamentos negativos, era cancelado, cancelado, cancelado. E aí você cancela, tem que fazer isso em 17 segundos, que é o tempo de colapso da função de onda. E eu costumo colocar um pensamento positivo logo em seguida. Sei lá, às vezes eu tô meio estressada aqui em casa, né, com a bagunça e tudo, eu falo, ai, meu filho é muito bagunceiro e tal. Aí eu paro e falo, cancelado, cancelado, cancelado. Meu filho é uma criança linda, maravilhosa e super organizada. Concretizei. Uma hora vai funcionar. Vamos ver aqui. Lúcia Helena. Vou te chamar aí, Lúcia. Olá. Ih, o dela tá travando. Voltou? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas não tô te vendo. Eu tô procurando aqui aonde, não tô achando, não. Duas setinhas, uma para um lado, outra para o outro. É aí que você vira Ah, a tá. câmera. É a única que eu não fui. Isso. Muito bem. Tudo bom, Lúcia? Tudo, e você? Muito bem, graças a Deus. Qual o seu nome completo? De casada ou de solteira, de viúva? Não, de solteira ou O último registro. de batismo? Não, no seu último documento que você fez, qual o nome que tá? É de casada, mas eu sou viúva. Não é esse. É Lúcia Helena, com H, Araújo, Couto, Campos. Qual a sua data de nascimento? 1/2/59. Ok, vamos ver como é que tá seu campo energético.
Olha, Lúcia, o seu campo energético está livre de energia intrusa, tá? Não tem nada assim interferindo negativamente no seu campo. Tem alguns chakras que estão em desarmonia. E na escala Hawkins, a maior parte do tempo você calibra no nível do desejo, que é o nível assim, de que eu quero seguir em frente, né? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero algo. O cuidado que precisa tomar é não ficar só no eu quero, porque o desejo, ele é sedutor. A gente tem aquela coisa de criança, né, que quer um brinquedo novo, fica naquela ansiedade para ganhar o brinquedo novo e tal, e aí ganha, fica feliz, brinca, mas logo acaba e fica na ansiedade para ganhar alguma outra coisa. Porque essa sensação de querer, de desejar algo, é uma sensação que nos alimenta, que nos traz energia. E aí facilmente a gente cai no vício de continuar desejando sempre. Não que a gente tenha que parar de desejar, mas a gente tem que dar o próximo passo. Senão a gente fica sempre nesse ciclo. Eu desejo, eu consigo, já não serve mais, eu tenho que desejar outra coisa, eu consigo, já não serve mais, tenho que desejar outra coisa. E aí a gente cai num ciclo até materialista mesmo, tá? Acaba entrando num processo compulsivo. E no final Então, a gente não faz nada, né? continua com vazio. É isso. Então, assim, é ter foco. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é, sei lá, chegar daqui até ali na frente. O que eu preciso para chegar daqui até ali na frente? Eu vou desejar o que eu preciso. Eu alcancei o meu objetivo, ótimo, agora eu sigo em frente. Ao invés de voltar e continuar desejando. Entendeu? Para você dar o próximo passo e conseguir evoluir. Tá? Eu tô ficando E só no desejo. geralmente, o processo de desejo, ele indica uma falta, uma ausência. Então, assim, o que está ausente na minha vida que está fazendo com que eu caia no desejo? Ele é um nível baixo, mas é um nível que não é muito baixo, que te traz energia para você se movimentar, tá bom? Inclusive, na literatura, o Dr. David Hawkins utiliza o exemplo das empresas, do marketing, né? Das empresas que usam marketing. O que eles fazem? Eles tiram a pessoa da apatia a partir do desejo, porque aí traz uma energia para que elas possam comprar. Entendeu? Ó, a contraparte do desejo é a aceitação. Então, assim, muitas vezes a gente deseja, 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 quando recebe, a gente não aceita, porque não é do jeito que eu queria, ou eu queria de outra cor, ou eu queria de outro tamanho, né? Passe a aceitar as coisas como elas chegam para você. E aí você começa a se desprender dessa questão do desejo. Mas olha para dentro, tenta olhar, tenta entender o que está faltando, qual é a ausência que está causando o desejo, tá? Eu tô fazendo isso e não tô conseguindo, mas eu acho que eu vou fazer Eu posso dar a que eu ensinei aqui. uma análise com você, porque para me ajudar, porque eu tô tentando fazer isso, mas eu não tô conseguindo. É como se eu quisesse, mas eu não sei, eu não sei direção. Pega Eu um não copo sei o d'água, que, para falar a verdade. pega um copo d'água, enche de água antes de dormir, se concentra, se coloca no estado da presença e pede para o universo te mostrar o que está faltando na sua vida, que está te causando essa ausência, esse vazio. Bebe um pouco, vai dormir. No dia seguinte, acorda e bebe o resto. Se a resposta não vier no sonho ou ao longo do dia, ou através de uma percepção, um insight, qualquer coisa, continua fazendo, tá? Uhum. Vou harmonizar Você, seu chakra. Se concentra aí. Exercício do comando de ancoramento PQA MN 11199. Execute o comando de ativação TQA chakras 17, 11, 29. Ok, tudo certinho. Só olhar para dentro e fazer o seu trabalho interno. Ok? aqui, durante
a live, aí você falou da alma gêmea, né? Que no caso, pode vir a alma gêmea através até mesmo de um cão, de um animal. Aí Geralmente, os quando animais, eles são guardiões. Eles vêm para a nossa vida no momento que a gente está precisando. e quando, por exemplo, se você chega perto de um cão, você sente que ele falou com você, você só não sabe o quê. Pode acontecer isso? Muito. Inclusive, tem Porque técnicas para você conversar, fazer uma comunicação intuitiva com animais. porque é um cão que eu tenho contato com ele muito pouco, mas eu sempre converso com ele, ele pula, fica naquela alegria toda comigo, e ele fica preso. E então ele vem e pula mesmo, você tem que ter cuidado para ele não te derrubar, porque ele é muito grande. E eu Uhum. sonhei com ele, assim, tipo, numa noite, e 2 noites depois eu fui. E cheguei lá, a hora que eu cheguei, ele pulava em mim, pulava. Aí eu lembrei do sonho, que eu não tinha lembrado. Eu sei que no sonho eu falava com ele assim, eu te entendo. Ele olhava no meu olho assim, e eu falava com ele assim, eu te entendo. Aí a hora que ele pulou em mim, aquele negócio todo, eu falei, calma, peraí. E ele pulando, aí eu agachei, assim, porque é fácil dele me derrubar, porque ele dá na minha cintura, mas eu agachei e falei com ele assim, eu te entendo, eu sei o que você está falando comigo. O cachorro olhou assim, ó, bem assim no meu olho, um olho que eu nem nunca tinha visto regalado, e de repente ele virou as costas e saiu. Quer dizer, eu dei o meu recado. Só que Sim. eu não entendi o recado. Eu Não, só falei porque que eu entendia ele. o que acontece? A gente passa tudo muito pelo racional, tá? A comunicação com o animal passa pelas sensações. O que que você sente? No contato com aquele animal, na comunicação com aquele animal, o que que você sente? Qual a ideia que aparece na sua cabeça? Qual a imagem que aparece na sua mente? Sem pensar, sem Não, é fazer porque um ele gosta. processo de raciocínio, É que entendeu? ele fica É só feliz quando sentir. ele vê, né? Pois é, isso já Só que aí, é uma interpretação, já passa pelo racional. Mas nesses momentos que você tiver contato com ele, tenta esvaziar a mente e só sentir, porque assim, tá? eu não entendi, porque ele não para de pular na gente. Eu agachei para falar com ele, a hora que eu falei, peraí, calma. Aí eu falei, eu te entendo, eu sei o que você está falando comigo, eu te entendo. Ele parou, ficou me olhando assim, virou as costas e saiu. Ou na hora eu assustei, porque foi como se ele tivesse me dado um recado, e eu falei que eu entendia, e ele virou as costas. E eu não entendi, porque ele não para de pular. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Eu nunca tinha passado por isso. Eu tenho um aqui que eu converso com ele e tudo, mas assim, tem 18 anos, nunca aconteceu uma coisa dessa. E esse aconteceu isso, e eu fiquei sem entender. Tem um canal Falei, aqui tá, no Instagram chamado Consciência Animal. Dá uma olhada lá. É um veterinário que ele tem essa prática de comunicação intuitiva. Ele traz muitos casos bem interessantes, assim, de exemplo. Dá uma olhada lá que você vai entender mais, porque essa realmente não é a minha área, assim, para eu poder explicar melhor, tá? como que ele chama? Onde quer que eu olhe? Consciência Animal, aqui no Instagram mesmo, Ah, tá. tá Então bom? tá, Procura joia. lá que você vai gostar. Muito São obrigada, umas histórias gratidão. Já estou sentindo até mais leve, viu? que bom. Já tirou meus pesos aqui. Gratidão por participar com a gente, tá? Obrigada, viu? Tchau. Tchau, com Deus. Você também. Então, gente, tem muita coisa aí que a gente precisa olhar, né? E é sempre um pouquinho de cada vez. É sempre como descascar uma cebola. É sempre uma camada, depois outra camada, e a gente vai acessando de acordo com o que nós estivermos prontos para acessar e prontos para resolver. No momento certo, no tempo real, no tempo natural, a resposta vem. Não no nosso tempo, não no tempo do nosso ego. Combinado? Se o cachorro ficar preso, é melhor deixá-lo solto. São questões, né? Que haja amor, compaixão e respeito a todos os animais do planeta Terra, inclusive a nós, porque nós fazemos parte desses animais, nós fazemos parte desse planeta. A biosfera é uma só, não tem divisão. A gente que tem essa divisão, esse particionamento na nossa mente, mas não existe divisão. Se um de nós não funciona bem, todo o resto não funciona bem, ok? Ah, o nome do canal é Consciência Animal.
Procura lá que vocês vão gostar das historinhas, são lindas. Gente, gratidão. A semana que vem eu não vou estar aqui fazendo live com vocês, porque eu vou estar fora e eu não sei se eu vou ter internet boa o suficiente para fazer uma transmissão ao vivo, mas na outra semana a gente retorna, tá? Então, fiquem na paz e na luz, em Lakesh.